Nós estamos no meio de uma série falando sobre relacionamentos. Na mensagem passada, nós falamos a respeito dos solteiros. Como viver uma vida de solteiro que glorifique a Deus. Porque o objetivo da vida do solteiro não é se preparar para casar, e o objetivo da vida do casado também não é ser feliz. Lembra aquele conto de fado, feliz para sempre? Isso não é o objetivo bíblico. O objetivo bíblico, solteiro, casado, divorciado, desquitado, viúvo, seja lá o que for, é você viver uma vida que glorifique a Deus. E aí, semana passada nós falamos a respeito dos solteiros, e hoje eu vou emendar a respeito dos solteiros e tentar falar a respeito dos casados e alguns outros exemplos que está em 1 Coríntios 7. Mas vale lembrar o seguinte, antes de eu começar, talvez você que está assistindo online, essa mensagem fique grande, vale lembrar o seguinte: essa semana, durante os meus estudos, eu peguei os pregadores que normalmente eu assisto, para ver se eu não estou falando besteira, e um dos caras mais respeitados, que alguns de vocês talvez tenham até uma bíblia de comentários pelo nome dele, John MacArthur, ele pregou uma mensagem a respeito desse capítulo, 55 minutos, e ele não conseguiu tirar o olho da Bíblia, só lendo. São 40 versículos, é muito grande, então eu acredito que eu, por ter muito menos experiência que ele, não vou conseguir terminar o capítulo 7. Então eu quero começar no finalzinho do capítulo 6, emendando a respeito dos solteiros, uma pequena exortação. Não me entenda mal, se você se sentir ofendido, já te peço desculpas de antemão, mas o Evangelho é assim mesmo, o Evangelho ofende para depois transformar. Então, eu vou ler e vou expor um pouco a respeito desses versículos do capítulo 6, e se der tempo, a gente vai para o capítulo 7, se não der tempo, a gente continua semana que vem, ok? Ok. Amém. Beleza? Se a mensagem terminar assim, acabou, é porque a gente realmente ficou sem tempo, e eu sei que a nossa atenção acaba se disparando, e aí a gente não precisa ficar aqui muito tempo, a gente pode continuar semana que vem. Tendo dito isso, vamos à palavra. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu vou começar a ler do versículo 9. E aí nós vamos discutindo a respeito dessas coisas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Vou guardar esse negocinho aqui. Diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Primeiro versículo da nossa leitura. Vocês não sabem, imagina que nós somos os coríntios, tá? Até porque a cultura é bem semelhante. A igreja de Coríntios, talvez você tenha a oportunidade de ler um comentário e tal, e ler a introdução da carta aos Coríntios, você vai ver que a igreja de Coríntios tinha vários problemas. Provavelmente uma das mais problemáticas do tempo de Paulo. Paulo já tinha escrito uma carta, a gente vê aqui 1 Coríntios, mas essa não é a primeira carta que eles tinham recebido de Paulo. A primeira provavelmente se perdeu, quando eles perguntam a respeito de várias coisas. A carta de Coríntios é dividida em várias seções. Ele fala sobre ídolos, ele fala sobre ressurreição, como a gente leu aqui, ele fala sobre adultério, ele fala sobre aberrações, ele fala sobre um monte de coisa. Ela tem pelo menos 5 divisões. E de acordo com a maioria dos teólogos, é o texto mais difícil de ser interpretado da Bíblia inteira. Então, não é um desafio pequeno que eu tenho hoje para poder pregar para vocês. Mas a carta de Coríntios é um texto muito complicado. Por quê? Porque ele é todo solto. Diferente da maioria das comunicações de Paulo, não é um texto que a comunicação é linear, que o raciocínio é lógico, que uma coisa leva a outra. É uma das poucas exceções onde você consegue, dentro de um capítulo, separar alguns versículos e tirar lições só daquele versículo, sem ler o capítulo inteiro. No próprio texto que nós vamos ler aqui, você vai ver Paulo mudando de assunto no meio da parada, sem muita introdução. Então é um texto um pouco difícil de ser entendido, mas você precisa entender o contexto daquela cidade. Era uma cidade rica, uma cidade prominente, uma cidade que tinha sido destruída. Imagina, Volta Redonda foi destruída 100 anos atrás, e aí o governador do Rio de Janeiro resolveu reconstruir Volta Redonda. E é nesse cenário da Coríntios reconstruída que Paulo chega. Paulo não conheceu a Coríntios antiga, que tinha sido destruída. Paulo conheceu só a Coríntios que Júlio César tinha reconstruído. E aí eles herdaram um monte de coisa. Eles herdaram o sincretismo religioso, eles herdaram tudo que podia herdar de errado. A cultura greco-romana, a prática da homossexualidade, um monte de coisa tinha sido herdado ali em Coríntios. E é nesse contexto que Paulo chega para corrigir. As cartas do Novo Testamento, na sua grande maioria, são para corrigir um erro que está acontecendo dentro da igreja. E quando a gente lê, principalmente no capítulo 7, falando dos casados, você vai ver que o cenário é muito parecido com o nosso. Muito parecido com o nosso. Então espero que eu consiga chegar lá hoje. Hoje eu estou sem relógio de propósito, que é para eu não ficar preso no tempo, para ver se a gente consegue seguir o fluxo. Mas aí ele começa aqui no capítulo 6, no versículo 9, ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E aí talvez vocês perguntem assim: mas e a graça que você tanto prega? Nós falamos tanto de graça aqui, a salvação é pela graça, não é por mérito, por nada que a gente faça, como diz lá em Efésios. Como é que Paulo está dizendo aqui, repreendendo? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E aí vem uma dica.
Às vezes a gente precisa olhar uma tradução diferente. E se você tiver acesso, até tentar ler a Bíblia na linguagem original, nesse caso aqui no grego. Porque a palavra aqui não é de fato perverso em português, significa uma pessoa mal. Mas não é perverso. A palavra aqui é injusto. Mas também não é injusto de não praticar a justiça. É injusto de não ter sido justificado. Como que nós somos justificados? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus na cruz foi quem justificou a nossa vida de pecado. Porque, na verdade, o salário do pecado é a morte. A gente já sabe de tudo isso. E todos pecaram. Portanto, todos estão destituídos da glória de Deus e todos merecem o salário do pecado, que é a morte. E aí Paulo diz o seguinte: aqueles que não foram justificados, essa é a palavra, perverso. Aqueles que não foram justificados, esses não herdarão o reino dos céus. Aí você tem uma segunda pergunta, eu estou fazendo igual o Paulo, cheio de pergunta retórica. Então Deus é um carrasco, então, que manda uns para o céu e outros para o inferno? Ao contrário, Deus é misericordioso com aqueles que Ele acaba de salvar, porque todos pecaram. Todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Isso é um conceito profundamente complicado de se explicar. Eu até poderia tentar explicar para você, mas eu tenho uma brincadeira que eu já fiz com algumas pessoas para identificar se você pecou ou não, porque tem muita gente na nossa sociedade que diz o seguinte: eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não mato, eu não bato na minha esposa, então eu vou para o céu, baseado no julgamento dele. E se ir para o céu fosse uma questão de mérito ou obediência à lei, a lei diz o seguinte: não matarás, não terás outros deuses, tal, papá. Então eu vou fazer essa pergunta aqui para você responder na brincadeira. Alguém aqui adora outro Deus que não seja o Deus vivo? Ninguém vai levantar a mão, obviamente. Se levantar, eu te convido a se converter a esse Deus vivo. Alguém aqui já matou alguém? Se você matou, você não vai levantar a mão, porque tem pelo menos uns 2 ou 3 policiais disfarçados aqui e eles vão te levar preso. Alguém aqui cobiça a mulher do outro? Você também não vai levantar a mão, senão sua esposa vai te dar uma cutucada. Esses pecados são os pecados que as pessoas falam assim: eu não cometo e tal. Mas alguém aqui já trabalhou no sábado? Então está todo mundo condenado. O Paulo, por exemplo, é o dia que ele mais trabalha. Está todo mundo condenado. Se fosse por obediência à lei. A gente sabe que não é por obediência à lei. Então, Deus não é um carrasco, porque todos merecem esse pecado, esse castigo. Ele é misericordioso com aqueles que Ele salvou. Então ele diz: você não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está preparando aqueles que estão pensando em casar, aqueles que estão pensando num relacionamento, para você analisar essas características na pessoa que você está procurando. Aí ele dá aqui uma lista de uma subcategoria. E agora eu vou falar um negócio que talvez pise no calo de algumas pessoas, mas lembra que eu estou falando só o que está escrito aqui. E aí a gente precisa se desafiar a viver o evangelho inteiro. Não adianta você viver o evangelho pela metade, é o evangelho inteiro. Aqui ele diz o seguinte: não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha que interessante. Primeiro que essa lista aqui não é exaustiva, porque tem muito mais pecado que não cabe aqui, mas ele está dando aqui algumas subcategorias daqueles que não herdarão o reino dos céus. E aqui a gente já falou várias vezes, o nosso comportamento é sempre igual ao de Jesus, na cruz, de braços abertos para receber todo aquele que quiser vir. Preto, branco, pobre, rico, hétero, gay, tanto faz. Nós recebemos a todos. Só que aqui ele está dizendo o seguinte: esses que não foram justificados, essas subcategorias aqui são apenas alguns exemplos daqueles que não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque eles praticam essas coisas? Não. Porque eles não foram justificados. A inversão do texto faz você entender. Porque se a pessoa foi justificada pelo sangue do Cordeiro, ela abandona as práticas do pecado. Ela não vive mais no pecado. E aqui, tanto o homossexual, aqui tem uma confusão para os teólogos que gostam, né? Os afeminados e os homossexuais, os dois estão aqui. Os pornos e os malacos, a palavra em grego, né? Os dois estão aqui. Então, independente da interpretação que você faça, assim como o mentiroso, assim como o caluniador, assim como todas essas categorias que estão aqui, são subcategorias que demonstram que essa pessoa não foi justificada. Então você sabe quem é salvo e quem não é salvo? Não, mas a gente consegue ver a evidência, porque a árvore, ela é conhecida pelos seus... A árvore é conhecida pelos seus... Portanto, se você pega o fruto podre, a árvore está podre. Isso é só uma subcategoria daquilo que Paulo está querendo demonstrar. Nenhum desses herdarão o reino dos céus. Mas a boa notícia vem logo em seguida.
Acompanha aí pra você ver. Versículo 11. Assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Paulo está dizendo para os coríntios o seguinte: olha só, vocês praticavam essas mesmas coisas. Vocês eram caluniadores, vocês eram falsos, vocês eram tudo, vocês eram até homossexuais. Pessoal, a gente vive num tempo onde está se discutindo a cura para tudo, né? Tem cura para isso, cura para aquilo, saiu na notícia agora, saiu no jornal agora, a cura para não sei o que. Cara, independente da sua opinião, se nasce ou não nasce, se vira ou não vira, se tem ou não tem cura, se tem psicólogo ou não tem psicólogo, eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que a cura é Cristo. Seja lá para o que for, a cura é Cristo. Opinião psicológica, psiquiátrico ou físico, genético, seja lá o que for, a cura é Cristo. Se a pessoa entendeu que ela está doente, a cura está em Cristo. Porque Paulo diz o seguinte: vocês eram assim no passado. Vocês eram todos assim. Vocês pecavam, vocês praticavam a homossexualidade. Na cultura deles ali, os jovens, eles só tinham 3 funções: ou eles viraram religiosos, ou soldado do exército, ou... como é que os caras falavam? Ou religioso, né, seguidor de rabino, ou ele ia para o exército, ou ele seguia a profissão do pai. Seguir a profissão do pai era um negócio que não era muito nobre. Por isso que eles falavam Jesus, o filho do carpinteiro e tal. Era o cara que não se encaixou nem no exército e nem na profissão religiosa. E os caras do exército, sabe o que eles faziam? Eles se reuniam frequentemente num lugar chamado ginásio. E o ginásio não é o ginásio que a gente conhece, cobertinho, não. Era um negócio mais ou menos assim, só que muito maior, onde os caras fechavam as portas e todo mundo tirava a roupa. Todo mundo tirava a roupa e ficava pelado. Por isso, talvez, aqui é uma conjectura, por isso, talvez, quando o primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, quando eles falam a respeito de circuncisão não é nada, quando Paulo fala a respeito da circuncisão ou incircuncisão também não é nada, como que os caras iam saber se você é circuncisado ou não? Porque eles estavam pelados, todo mundo na frente do outro, eles conseguiam identificar quem era circuncisado e quem não era circuncisado. Então os caras tiravam a roupa e ali eles praticavam um negócio horrível. Se você quiser aprender mais a respeito disso, você pode comprar um livro chamado Eusébio de Cesareia. E aí nesse livro você vai ver descrito, um amigo recomendou para mim um tempo, eu comprei o livro para ler. Você vai ver descrito a prática dos caras, onde os mais velhos aliciavam os mais novos na prática homossexual para que eles fossem iniciados no exército. Era a cultura dos coríntios. E Paulo fala tudo isso para ele: vocês eram assim. Fazia parte da cultura de vocês. Aí olha só que interessante. Mas, a condição adversativa aí, como diz nosso amigo Michelin. Mas, versículo 11. Vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo o seguinte: vocês praticavam tais coisas. Vocês também eram perversos. Vocês também eram injustificados. Vocês também não mereciam, mas vocês foram santificados, vocês foram lavados, vocês foram justificados no sangue de Jesus. Quando ele diz vocês foram lavados, a gente fala que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nos tornamos alvos mais que a neve, não é assim que a canção diz? Isso também significa que você foi remido, você foi redimido, você foi comprado com um alto preço. A salvação é de graça sim, mas custou caro para quem comprou. É de graça para você, mas custou caro para Jesus, custou sangue, custou a vida dele. E aqui você aprende que nós fomos lavados, nós fomos remidos, nós recebemos o valor de volta, porque nós fomos inicialmente criados à imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança de Deus foi corrompida, foi suja quando o pecado entrou. E aí por um homem entrou o pecado na terra e por um homem esse pecado também saiu. O primeiro Adão trouxe o pecado, o segundo Adão nos livrou do pecado. É assim que a gente entende. Então nós fomos lavados, nós também fomos santificados. O que é santificação? Falei com alguém durante essa semana. Santificação é a única parte da fé cristã que também depende de você. Porque a justificação só depende dele, a escolha dele. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, antes que haja luz, houve cruz. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. A glorificação só ele sabe, nem o próprio Jesus sabe o dia que ele volta, só o Pai. Mas a santificação é uma rua de 2 vias, onde se você não dobrar o seu joelho, se você não se dedicar, se você não se humilhar, como diz lá em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, é um texto do Antigo Testamento, que eu estou usando fora de contexto sim, mas o princípio serve para todo mundo. Enquanto nós não nos humilharmos, não nos ajoelharmos e não clamarmos, ele não vai ouvir e ele não vai sarar a terra vai continuar doente, porque quando o povo é corrupto, Deus dá governadores corruptos para eles. A culpa é toda nossa. A culpa de tudo que está acontecendo é nossa. Essa semana eu estava discutindo com algumas pessoas e eu falei para eles o seguinte: a sociedade perdeu a sanidade porque a igreja perdeu a santidade.
Captou a ideia? A sociedade perdeu a sanidade porque a igreja, eu e você, perdemos a santidade. A gente esqueceu o que é viver em santidade. E aí, falando sobre relacionamento, você está procurando um marido? Está procurando uma esposa? Procure ver se ele tem vida de santidade. E eu não estou dizendo para você que o cara vai ser aquele religioso que fica ajoelhado no milho, não. Mas pergunta, pesquisa, cava bem fundo para ver se a vida dele é uma vida de santidade. Se ele se relaciona com Deus. Aonde está no calendário dele, como eu mostrei semana passada, onde está no calendário dele o tempo de oração, o tempo de leitura? Como que você pode querer casar com uma pessoa que não adora Deus, não glorifica Deus? Você vai fazer uma besteira. Se você não tiver plena consciência de que essa pessoa decidiu no seu coração guardar as palavras de Deus para que não peque contra ele, como Davi fez, você vai entrar numa emboscada. Porque a gente vai ler aqui no capítulo 7, como você sabe, se o seu marido é incrédulo, como você sabe a esposa se converterá a sua esposa? Como você sabe? Você não sabe o dia de amanhã. Não precisa de mais nada. A cura está aqui. No nome de Jesus. Porque só no nome dele. É assim que a gente lê em Atos. Quando Pedro está discursando pela primeira vez, logo depois do Espírito Santo descer e trazer autoridade, poder para eles serem testemunhas, as pessoas criticam, falam que as pessoas estão bêbadas. Aí Pedro começa a discursar, falar a respeito de Jesus. E ele fala, não é na minha autoridade que eu curei esse cara que estava na porta do templo, não. É na autoridade do nome de Jesus. Esse Jesus que vocês crucificaram. E aí os caras falam para eles, vocês têm que parar de pregar no nome de Jesus, vocês estão destruindo o nosso sistema. Aí Pedro pergunta, como eu posso parar de pregar a respeito daquele que eu vi com os meus próprios olhos? Não tem como, porque não há salvação fora do nome de Jesus. Não há salvação fora do nome de Jesus. E salvação não é um ticket para o céu, salvação é uma autorização para trazer o céu para a terra. Você entendeu a diferença? Salvação não é você falar assim, agora eu entrei. Não, salvação é você falar assim, agora desce. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós cristãos temos a obrigação, a responsabilidade de trazer o céu para a terra. A gente não precisa esperar para ir para o céu, porque a Zoe, a vida que Jesus dá, porque Ele é o bom pastor, Ele entrega a vida pelas ovelhas, essa vida é eterna, e vida eterna não tem começo nem fim. Então ela não começa quando você vai para o céu, ela começa agora, quando você entende a graça de Cristo, e ela começa quando você traz o céu para onde você está. Ah, eu vivo no meio de gente corrupta, seja você o sal. Ah, eu vivo no meio de gente injusta, seja você a justiça, porque bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça. Então, se você não demonstrar sede de justiça, você demonstra que você não faz parte desses que são bem-aventurados. Entendeu? A prática do Evangelho é totalmente diferente do que nós fomos ensinados. A gente precisa aprender a colocar tudo isso em prática. A minha oração é que você entenda que eu não estou brigando contigo, eu não estou forçando goela abaixo, eu estou só querendo te mostrar o que as Escrituras dizem, porque uma coisa é você vir aqui, sentar aqui, cantar a musiquinha bonitinha e ir embora, outra coisa é você querer viver isso aqui, cara, não tem como, não adianta você só vir aqui domingo, tem que ser todo dia, você tem que se debruçar em cima disso daqui, e se você não conseguir chorar, ler nessas palavras, tem alguma coisa errada, A Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva. Ela é igual a espada que corta lá no interior. Quantos de nós estamos passando a semana inteira sem ler Bíblia, cara? Quantos de nós estamos passando a semana inteira sem refletir? Quantos de nós estamos passando a semana inteira sem um minutinho aqui, ó? Senhor, tem misericórdia da minha vida que eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo. Quantos de nós dão desculpa? Eu não tenho tempo, Tempo é a única coisa que todos nós temos igual. Todos nós somos dados 24 horas por dia. 168 horas por semana. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Tempo é uma questão de prioridade. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Você está procurando uma pessoa para casar? Qual é a prioridade dessa pessoa? De que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? De que adianta? Serve para quê? Se o seu casamento é para glorificar a Deus, que adianta casar com uma pessoa que está correndo atrás das coisas erradas? Homem ou mulher, pense nisso, reflita nessas coisas. E aí a gente continua. A frase famosa, né? Essa frase aqui virou até um ditado no meio dos coríntios. Tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ah, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Aí eu pergunto para você, você pode todas as coisas? Tá gravando. Eu vou falar um negócio agora que vai polemizar. Você pode todas as coisas? Pode. Pode. Posso roubar? Pode. Posso fumar maconha? Pode. Posso cheirar cocaína até entupir o nariz? Pode. Posso trair minha esposa? Pode.
Posso viver uma vida contrária ao evangelho? Pode. Pode fazer o que você quiser, cara. Tudo é lícito. Mas nem tudo convém. Paulo escrevia de uma maneira que não tem como você fugir, cara. Sabe por que não convém? Porque se você se diz cristão, você deveria botar em prática o que está escrito aqui. E aqui está escrito que eu não cobiçar a mulher dos outros, então não pode trair. Aqui está escrito que não pode roubar, então não pode roubar, não posso negar imposto. Aqui está escrito que o trabalho dignifica o homem, então não pode ser preguiçoso. Captou? Aqui está escrito que o homem tem que ser o Cristo da mulher. Você sabia que aqui está escrito, a gente vai ver quando a gente chegar nos casados em Efésios capítulo 5, que a responsabilidade da santidade da esposa é do marido? Maridos e candidatos a maridos, quando você casar, a responsabilidade é tua, mano. Se a tua mulher estiver te dando trabalho, a culpa é sua. Se a tua mulher não estiver aprendendo a palavra de Deus, a culpa é sua, seu imbecil. A palavra é essa. Por quê? Porque a minha mulher é muito chata, a minha mulher não lê Bíblia. A culpa é sua, mano. Porque você é o Cristo. O homem é o cabeça da casa. E o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, para que ela seja apresentada no fim dos dias, sem mácula nenhuma, santa e perfeita. A perfeição da sua esposa está nas suas mãos, mano. E aí você está reclamando, sabe o que acontece? Você desiste do casamento e vai embora, mano. Tu é um idiota. Eu estou pensando em divórcio. Tu é um idiota. Só um babaca. O cara que pensa em divórcio é um babaca. Pensa em suicídio, mano, mas não pensa em divórcio. Porque na palavra de Deus, divórcio não existe. Mas Mateus 19 fala que Moisés deu uma carta de divórcio. Lê, mano. Ele deu essa carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, porque vocês são um idiota. Por isso. Eu estou pensando em me divorciar. Você devia nem ter casado, seu imbecil. Por que não conversaram com você antes, cara? Por que você não chegou em alguém que conhecia de Bíblia? Não precisa ser seu pastor, não. Tira esse negócio de hierarquia da sua cabeça. Por que não conversaram com você antes? Por que você não procurou uma pessoa que estava casada há 20 anos, que criou 3 filhos, que resolveu problemas no casamento, que passou por tempos ruins no casamento e falou assim: me ensina a ser casado. Me ensina a honrar minha esposa. Me ensina a ser o Cristo para ela, por favor, porque eu quero casar, eu amo essa mulher, o meu desejo está queimando. E aquele que diz aqui, 1 Coríntios 7, quando o desejo está queimando, é melhor você casar do que queimar de paixão. Por que você não perguntou, cara? Porque você é orgulhoso, porque você quis fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade, porque você não ajoelhou aqui, ó, e passou 5 minutos pelo menos por dia falando: Deus, qual é a tua vontade para mim? Qual é o teu chamado? Você vai ver que Paulo fala que cada um tem o seu chamado. Às vezes você foi chamado para ser solteiro e por causa da pressão da sociedade, você resolve casar. Às vezes você quer casar só porque você quer dar uma medidinha. Todo mundo aqui é adulto, cara. Vocês sabem o que eu estou falando. Posso ler aqui? Lá embaixo, eu vou pular um pouco do texto. Não, pulei não. Aqui, ó. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Os alimentos foram criados para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá todos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual. Não precisei pular, não. O corpo não é para a imoralidade sexual. O corpo foi feito para o Senhor. Você que acha que o corpo foi feito para o sexo, não! O corpo foi feito para glorificar a Deus. O sexo é parte do glorificar a Deus. É parte do glorificar a Deus. Por isso que ele diz que cada um tem que ter uma esposa. Porque toda vez que você se deita com outra pessoa, você entrega um pedaço seu para ela. E você recebe um pedaço delas em você. Aí sabe o que você está fazendo? Quando você tem relacionamentos múltiplos, sexuais com várias pessoas, você está se prostituindo. E o próprio Paulo fala aqui que você é um imbecil. Porque quem peca fora do corpo, todos os outros pecados são cometidos fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Literalmente você está pegando o chicote e dando nas suas próprias costas. Quem faz isso? Um imbecil. Eu cismei com essa palavra, mas é a única palavra que tem para descrever. Porque quem peca contra o próprio corpo, quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Você está procurando alguém para casar? Está namorando?
A gente já falou aqui, na Bíblia não tem namoro, né? Na Bíblia tem casamento. Já falei para alguns aqui. O que é o casamento à luz da Bíblia? O sexo é o selo do casamento. E o viver junto é a evidência do casamento. O casamento da Bíblia... Você sabia que a tradição do casamento, a festa do casamento, o anel, tudo isso é tradição romana? Porque há muito tempo atrás os caras cavaram um cadáver e descobriram que tinha uma veia que saía desse dedo aqui da mão esquerda aqui direto pro coração. Por isso a gente põe um anel aqui. É tudo tradição romana. O bolo é tradição romana. Tudo isso que você faz é tradição pagã, na verdade, no casamento. Não estou dizendo que não é para fazer, que é maneiraço. Eu fiz no meu casamento, é show de bola, você tem que celebrar mesmo. Mas o casamento bíblico é o seguinte: o selo do casamento é o sexo. E a evidência do casamento é o viver junto. Então eu preciso casar no civil, eu preciso fazer isso. Você não precisa fazer nada. Você pode tudo. Só que nem tudo convém. E aí ele continua e ele diz: eu posso todas as coisas, mas eu não vou deixar que nada me domine. Olha que interessante, uma vez eu vi um exemplo, e se esse exemplo, como a gente grava as coisas, vai para o YouTube, então me perdoe. Nós somos ninguém perto do que vocês estão fazendo aí, mas se você vê, me perdoa, porque eu não sei se foi você mesmo que fez isso. Mas eu ouvi um exemplo muito bacana, que a história conta que era o próprio... Ele estava no hospital fazendo uma visita, e aí saiu para tirar um intervalo da visita, e lá fora tinha um rapaz fumando. E reconheceu ele e falou assim: eu não sou crente, eu não gosto de igreja, eu não vou à igreja, eu não gosto de religião, porque prende as pessoas, a gente não pode fazer nada. Por exemplo, eu estou aqui fumando meu cigarrinho e estou de boa, você não pode fumar. Aí lá pegou o cigarro dele, deu uma tragada e soprou na cara dele. E aí, eu posso todas as coisas, só que eu não deixo que nada me domine. Agora meu desafio para você é o seguinte: quero ver você parar agora. Quero ver você parar agora. Mas não é só cigarro não. Não vou deixar que nada me domine. Você pode fazer todas as coisas, mas não vou deixar que nada me domine. No seu relacionamento, que ainda não virou casamento, porque você não decidiu, você vai viver com aquela pessoa que está rolando. É sério, cara. O que eu faço? Arrependa-se dos seus pecados e traz fruto de arrependimento. Como é que faz para herdar o reino do céu? Deixa de ser perverso. É isso. Demonstra os frutos de que você foi justificado pelo sangue. Você foi lavado, santificado e justificado. Se você foi lavado, santificado e justificado, você não vai ter necessidade. Você vai conseguir esperar. É sério, né? Apertando. Não consegue. Tá procurando alguém para casar? Eu não vou casar ninguém que vai se separar. Aqui eu já tive 2 exemplos de pessoas que estavam para casar, quero conversar contigo. Falei: não quer não. Você quer vai se arrepender. Comigo, vai se arrepender. Esse cara tava noivo, mano. Demorou uma conversa com um e uma conversa com ela. Uma conversa com ele, eu converso com ela. Acabou, noivado 3 anos. Eu me orgulho disso. Me orgulho disso. Por quê? Porque ia dar errado, cara. Prova disso é que ela vai casar agora. Que é meu nome que tá lá, mano. Eu que falei assim, de acordo com a autoridade designada. Que autoridade é essa que você separar? Então tem que investir direito. E aí ele continua aqui. Ainda 1 Coríntios 6, né? O corpo foi feito para o Senhor. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Por isso que eu falei aqui, é o namoro cristão prostituto. Namora, mas dá umazinha de vez em quando. Prostituto e prostituta. Vocês estão se prostituindo. Então eu tenho que casar no papel? Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: se você selar, você vai ter que me mostrar a evidência. E não é eu, o pastor, não. Eu, cristão. Igual você, cristão, estou te chamando a atenção. Se você selar, se você deitar com a menina, você vai ter que casar, você vai ter que ficar com ela pro resto da vida. Então pensa bem antes de deitar, mano. Você não precisa casar, porque a cerimônia é muito cara, vai gastar muito dinheiro e tal. Vai só ali no civil, faz o registro civil. Se você for pobre mesmo, você consegue até de graça. Não tem desculpa. Para que você faz o registro civil? O registro civil é uma testemunha perante a sociedade. Deus não precisa da sua assinatura civil. O que Deus cobra é o seguinte: você entrou para dentro do quarto, você selou o casamento, agora você vai ter que morar lá. Você vai ter que viver junto. Você vai ter que aturar ela pro resto da tua vida. E você, mulher, que abriu as pernas pro cara, você vai ter que aturar ele pro resto da sua vida. Então pensa bem antes de você deitar com a pessoa. Pensa bem antes de entregar o que você tem de mais precioso, mulher. A menina que foi criada com tanta preciosidade, na nossa sociedade machista sim, mas a menina que foi dada tanto mais valor do que o homem, porque o homem antigamente perdia a virgindade nos prostíbulos e a menina era preservada.
Pensa bem para quem você vai entregar aquilo que mais valioso você tem. Porque se você entregar, você não pode tomar de volta. Porque se tomar de volta, você não tem direito de reclamar quando te chamarem de prostituta. Captou a ideia? Pesado. Mas é Bíblia, mano. Nós precisamos viver o evangelho inteiro. Eu não vou viver o evangelho pela metade. Ah, não gostei. É só carta branca para você voltar para a igreja de onde você veio. Volta para lá, ficar ouvindo o lixo que você ouvia. A maioria de vocês saiu de lá porque vocês estavam ouvindo lixo. Fica à vontade. Volta lá para a campanha, para a prosperidade, que não vai te dar nada. Palavra, palavra. Permaneça na palavra para você se tornar discípulo. Discípulo de Cristo tem que permanecer na palavra. E aí ele continua. Aquele que se une, ele fala assim, ó, aquele que se une à prostituta se torna uma como prostituta. Porém, aquele que se une com Deus se torna um espírito com ele. Aqui um contraste clássico da leitura grega, carne e espírito, une com a prostituta, une com Deus. Então, da mesma maneira que você se deita com alguém, você se une com ela, quando você resolve se unir com Cristo, você se torna um espírito com Deus. Você é um embaixador do reino de Deus. Você sabe o que o embaixador faz? Ele representa a nação de onde ele vem. Se alguém olhar para o seu crachá e para a sua vida, vai ver Deus? No que se trata de sexualidade, se alguém olhar para a sua vida, vai ver Deus? Ou você é o garanhão dos bailes? É sua fama que te precede? Você acha que é legal? Oh, eu fiz isso, fiz e acontecer. Fez nada, mano. O que te aguarda é o fogo do inferno. Perverso. Você não fez nada. Continuando. Vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Vocês não são de si mesmos. As pessoas têm... A gente vive numa sociedade, principalmente agora nesse negócio de causa de aborto, né? A mulher fala, o meu corpo, minha escolha. Quem falou que o corpo é seu? Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Quem falou que o corpo é seu? Vamos botar esse dizer então? Corpo de Deus, regra de Deus. Se você não quiser seguir os ensinamentos bíblicos, tudo bem. Se desliga de qualquer conexão religiosa com a igreja. Se torne um apóstata. Você conheceu a palavra e agora você negou a palavra. Só você ler lá em Apocalipse, você vai ver o que aconteceu com os apóstolos. Se torne um, vai ver a sua vida. Como diz Salomão em Eclesiastes, né? Já que eu percebi que tudo é vaidade, então vou ver minha vida, que não tem nada melhor do que viver minha vida. Faz isso. Se deleita nos seus pecados. Rola na lama, ó. Igual o cachorro. Come seu vômito. Uma hora você vai ter que dar conta. Todo mundo vai ter que prestar conta. Porque a palavra diz que todo joelho vai se dobrar, positivo ou negativamente. E toda língua vai confessar que Ele é Senhor. E na hora que as línguas confessarem e os joelhos se dobrarem, de qual lado você vai estar? A quem você vai estar servindo? Que frutos você vai ter dado? Quando Deus te perguntar, o que você fez com a vida que eu te dei? Qual é o fruto que você vai ter dado? A vida que eu te dei. Meu corpo, minhas regras. Corpo de Deus, regra de Deus. O corpo não é seu. O corpo é de Deus. Nós somos seres feitos de espírito e corpo, ou para os que gostam da tricotomia, espírito, alma e corpo. É tudo dele. O corpo fica na terra, o espírito volta para Deus. É tudo dele. Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Amém? Amém. Senti firmeza não. Que horas são, hein? Você falou que não queria saber da hora? Posso continuar não? Continua. Amém. Tá. Vou nem falar. Certamente não vai dar para ir até o 40, mas capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, os coríntios tinham escrito para Paulo dizendo o seguinte, Paulo, qual que é a parada? É para ficar solteiro pro resto da vida? Sabe o voto de celibato? Quem conhece o voto de celibato que os padres católicos fazem? Então, era isso que estava acontecendo. Porque a perversidade era tão grande, a imoralidade era tão grande, que as pessoas resolveram, eles achavam que eram mais santos, ficar sem casar. Aí eles escreveram para Paulo, e a respeito disso, é isso mesmo? E aí Paulo fala, a respeito das coisas que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Aí tem gente que vai falar assim, então justifica então os padres. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, não é errado se você escolher ficar solteiro. O é bom aqui não é bom de agradável, como Deus olhou para o homem e falou assim, nossa, minha criação é muito boa. Tanto que na criação, depois de ter criado o homem, Deus disse, não é bom que o homem fique sozinho. Criarei para ele então uma mulher, uma ajudadora. E os dois vão se tornar uma só. Quando o pai deixar a mãe
quando o homem deixar a mãe e o pai e se juntar à sua esposa, eles se tornarão uma só carne. Então, Paulo não está dizendo que é bom, que é melhor ficar solteiro. Não. Paulo está dizendo aqui, às vezes em Coríntios, principalmente 1 Coríntios capítulo 7, a gente vê Paulo falando assim diz o Senhor. Aí depois ele fala assim, agora não é o Senhor que fala, agora sou eu que falo. Isso aí não quer dizer que vale menos. O que ele quer dizer é que quando ele diz eu que falo, não é algo que ele recebeu diretamente de Jesus. É algo que ele aprendeu, porque ele fala, eu creio que eu também tenho o Espírito. Então eu posso te recomendar. Então ele, para quem lê 1 Coríntios com contexto, tem gente que acha que Paulo foi solteiro a vida inteira, tem gente que acha que Paulo foi viúvo, porque a mulher dele morreu e ninguém sabe o que aconteceu com a mulher. Então tem várias justificativas para isso, você pode criar suas conjecturas junto com a sua leitura. E ele diz, é bom que um homem não toque em mulher, mas por causa do que? Está escrito aí? Impureza. Por causa da impureza ou por causa da imoralidade. É da onde a gente tira a palavra pornografia aqui, porneia. Por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Eu teria prazer em te mostrar 1 Timóteo capítulo 3, te mostrar Tito, te mostrar Efésios, mas a gente vai ter muito tempo para fazer isso nas próximas mensagens, não vou fazer isso. Mas o marido, primeiro é o seguinte, por causa da imoralidade. Paulo está dizendo o seguinte, não tem nada de errado você resolver ficar solteiro, mas porque está cheio de imoralidade por aí, vê se isso não parece com o nosso contexto. Quando você andar aqui, que você sair aqui, você vai ver vendendo na feira um biquíni que não precisa vestir. É melhor a mulher ir pelada para a praia. Porque tampa uma caixinha de fósforo aqui na frente e aqui atrás, só se abrir para ver. É o que vende. As propagandas são todas sensualizadas. É o que está acontecendo hoje. Vê se esse contexto de imoralidade não é o mesmo que o nosso. E aí Paulo diz o seguinte, não tem problema nenhum você ficar solteiro, mas por causa da imoralidade, é melhor que cada um tenha o seu. O homem tem a sua esposa e a esposa tem o seu homem, e eles, cada um, prestem os seus deveres conjugais. Você sabe o que é dever conjugal aqui? As responsabilidades um do outro. Como eu falei, você pode ler em casa 1 Timóteo capítulo 3, você pode ler Efésios capítulo 5, você vai achar tudo isso. Mas a responsabilidade do homem é o quê? É prover. Porque diz lá em Timóteo que aquele que não provê para sua própria família é pior do que o infiel. A responsabilidade do homem é prover. A responsabilidade do homem é cuidar, porque a mulher é o sexo frágil. A responsabilidade do homem é assumir a culpa. Eu sempre digo que no casamento a culpa é sempre dele e o crédito é sempre dela. Porque a Bíblia não tem nenhum texto falando o seguinte, que como é que fala? A mulher... Qual que é a mulher que edifica lá? Sabe? A mulher sábia edifica lá. A Bíblia não tem um texto falando o homem sábio edifica lá. Não tem. E, na verdade o homem é... Hã? Virtuosa, né? A mulher virtuosa. Não tem nenhum texto falando o homem virtuoso edifica lá. Tem da mulher. Então o crédito é sempre dela. Qual que é a responsabilidade do homem? A responsabilidade do homem é liderar. A responsabilidade da mulher é honrar o marido. Já viu? Eu conheço várias pessoas, cara. Às vezes até fora do círculo cristão aí, a gente não tem como cobrar. Você senta numa rodinha, aí você está trocando ideias sobre intimidade, casamento e tal. Que a mulher, só o que a mulher faz é falar mal do marido. Ah não, esse meu marido... Cara, se arrebenta com o cara. Como é que você quer que o cara morra por você na cruz se você não consegue honrar um cara nem em público? Dentro de casa, tudo bem, você solta os fogos, tudo lá, arranca os cabelos. Mas em público, você não consegue nem dar uma moral pro seu marido. Começa a fazer isso com o seu marido para você ver o que vai acontecer. Você, mulher, começa a honrar o seu marido como a igreja honra Cristo. Começa a botar ele nos lugares mais altos. Começa a falar, nossa, meu marido é fantástico. Meu marido é uma bênção. Meu marido é trabalhador. Meu marido senta comigo para ler Bíblia. Meu marido me edifica. Meu marido me ajuda a identificar aquilo que tem de melhor dentro de mim. Começa a falar isso para você ver. Lava um banheiro como ninguém. Hã? Lava um banheiro como ninguém. Lava um banheiro como ninguém. Meu marido é fera na louça. Começa a falar essas coisas para você ver. O que vai acontecer? O pessoal diz que as palavras têm poder, né? Mas tirando todo o misticismo de lado, quando você começa a declarar essas coisas, o cara vai ver que você está com um comportamento diferente. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te tratar melhor. Ele vai lavar o banheiro sem você pedir, cara. Ele vai lavar o banheiro sem você pedir. Na casa do Thiago já virou responsabilidade dele. A Isabela nem sabe o que é lavar banheiro mais. Tá anunciando aqui, ó. Então, Não, eu tô falando hoje com conhecimento de causa, né, cara? conhecimento de causa, né? São 10 anos, né, velho? Não é 10 dias, né? É isso aí. Não se recusem, olha que interessante, aqui no versículo 4, do capítulo, versículo 5. Não se recusem um ao outro,
exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Está procurando alguém para casar? Está aqui uma dica para o seu casamento. Quando aconteceu o seu casamento? Isso aqui é uma dica de comportamento cristão no casamento. Não se recusem um ao outro. Ah, mas hoje eu estou com uma dor de cabeça. Conhece essa desculpa? Toma um Tilenol, mano. Toma 2 Tilenol e vamos que vamos. Vamos que vamos, porque o cara é animal, o homem é animal, mano. Se ele fica com fome hoje, fome amanhã, ele vai caçar comida lá fora. Estou justificando não, porque ele também está errado. Então vocês têm que não se recusem um ao outro, exceto, o que está escrito aí na sua Bíblia? Por mútuo consentimento. Primeiro, para se afastar um do outro, tem que concordar os dois. Você casou, acabou suas viagens. Mano. Acabou a viagem. Você vai casar, acabou a viagem. Ah, não, vou para São Paulo passar um fim de semana com meus amigos. Vai nada. Vai ficar em casa. Ah, vou jogar futebol. Vai não. Vai ficar em casa. A não ser por mútuo consentimento. A mulher falou, não, vai fazer sua atividade física, senão você vai ficar com essa barriga de chope aí. Não vai. Mútuo consentimento. Qual a segunda regra? Além do mútuo consentimento, durante um certo tempo. Vai viajar 3 meses, vai dar ruim. Vai dar ruim. Lembra daquela propaganda? Tem muita gente aqui que é muito novo pra isso. Mas tinha uma propaganda da Toshiba antigamente. Nossa. Que o cara ia pra guerra, ficava 5 anos na guerra. Aí ele voltava pra casa, batia na porta de uniforme do exército, chegava em casa, tinha um molequinho de 2 anos. Aí o molequinho virava pra ele e falou assim, Toshiba, né? Vai dar Toshiba, mano. Vai viajar muito tempo. Então, cuidado. Ah, mas sociedade que a gente vive, tal, precisa de trabalho e tal. Leva sua mulher com você, mano. Ah, não, mas a minha mulher não pode largar o trabalho dela. Quem que é o provedor da casa? Se vira. Se vira, mano. Ah, mas não tem trabalho, tá difícil. Ó, tem uns manos que ficam jogando bolinha no sinal ali, todo dia eles comem. Comer vai ter. Você não tem fé na palavra, não? Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca vi o justo perecer, nem sua descendência mendigar o pão. Ah, eu tenho que trazer leite para casa. Dá seus pulos. Dá seus pulos. Vai viajar, vai ficar longe, leva tua mulher. Mulher, ah, mas eu tenho minha carreira e tal, papai, não vou largar. Você é casado com quem? Com trabalho ou com seu marido? Quem é o cabeça da sua casa? Seu patrão ou seu marido? Ah, você está sendo machista. Não, estou sendo bíblico. Estou sendo bíblico. Se quiser viver a Bíblia, está aqui. Pegou? Vou deixar a galera engolir um pouquinho. Continuar. Haja água. Ouvi lá de trás, né? Tá bom hoje, né? Durante um certo tempo. E para que se separa? Olha que interessante. Não se separa, exceto por muito contentimento, durante um certo tempo e para oração. A gente se separa por um monte de coisa, menos para orar. Separa para orar, para buscar Deus, durante um tempo. Depois volta. Continuando. Depois unam-se novamente, para quê? Olha aqui, falei que ia dar Toshiba, vocês não acreditaram. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Principalmente o homem. Se bem que hoje está tudo bagunçado, né? Hoje adultério acontece com o homem, com a mulher, com todo mundo. Mas principalmente o homem. O homem tem instinto animal. Se o instinto animal não for satisfeito, ele perde domínio próprio. Por isso que Paulo fala, quer ficar sozinho? Tranquilo, cada um tem seu chamado, está escrito aqui. Mas, por causa de queimar da paixão, é melhor se casar. Então, semana passada eu falei, qual o melhor conselho para o solteiro? Fica solteiro. Hoje eu vou falar, qual o melhor conselho para o solteiro? Casa. Você está se contradizendo, eu não. Aqui. Qual o melhor conselho para o solteiro? Paulo fala, eu gostaria que vocês fossem como eu. Mas cada um tem o seu chamado. Cada um entende como Deus te chamou. E se Deus te chamou casado, você fica casado. Se Deus te chamou solteiro, você fica solteiro. Se você estiver solteiro, não procura casar. E se você estiver casado, não procure se divorciar. É o fim desse texto que a gente está lendo aqui. Gostaria que vocês fossem como eu. Mas cada um tem o seu chamado. Então, vou fechar hoje com a seguinte... Semana que vem a gente continua o capítulo 7. Mas hoje eu vou fechar com a seguinte frase. Melhor conselho para o solteiro. Permaneça solteiro. Segundo melhor conselho para o solteiro. Casa. Se você não aguenta, casa. Amém? Amém. Tá pensando em casar? Mulher. Não vou falar menina porque não tem mais menina aqui. Mulher, está pensando em casar? Pensa bem. É melhor você ficar solteiro.
Mas se for para casar, pensa bem. Analisa bem se o cara tem as características que você precisa. Homem, tá pensando em casar? Pensa bem se essa mulher é uma mulher virtuosa, não é uma mulher goteira. Você não vai ficar enchendo sua cabeça. Porque quando ela encher, não me telefone. Eu não resolvo o seu problema. Quem resolve o problema de casal é o casal. Quem resolve o problema do casal é o casal. Amém? Show. Espero que vocês consigam engolir a mensagem de hoje. Vamos colocar de pé? Vamos orar?